Oi, oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu não ia fazer vídeo hoje, mas tô canalizando algumas coisas aqui e eu acho que vai trazer muito entendimento para muita gente. Então é a questão do caos, a questão da quebra de sistemas, o colapso dos sistemas, o colapso de várias áreas da nossa vida. E eu tenho observado que muitas pessoas estão com caos, com um colapso em algumas coisas, alguns sistemas, alguns funcionamentos de algumas coisas, no emprego, na saúde, nisso e naquilo. Então, por que que tá tendo tanta gente assim, né? E eu não digo assim só por a gente sempre ressoa, né? Mas é uma observação que eu estou fazendo não só com os meus clientes, meus pacientes, questões de amigos, famílias, mas de forma geral. Então, muita gente está percebendo as mesmas coisas. E o que está acontecendo? É exatamente a quebra de sistemas. É o colapso de sistemas que não funcionam mais para a gente. Então, todo esse caos, todos esses colapsos estão acontecendo principalmente com as pessoas que estão mais conscientes, as pessoas que são mais espiritualizadas, as pessoas que estão sempre em mais movimento na questão de olhar para dentro, na questão de espiritual, a questão de estar realmente na pergunta de o que é tudo isso que está acontecendo, né? A questão crítica, sempre ficar na reflexão. Então vocês podem perceber que normalmente, pelo menos é o que eu tenho percebido, as pessoas que estão em mais caos e que estão tendo mais problemas em diferentes áreas da vida, agora, de um tempo pra cá, mais ou menos ali de março, metade de março pra agora, é exatamente as pessoas que estão mais ligadas a essa consciência, a essa energia toda de movimento. Então não são todos, mas o que eu percebo é que agora está começando a realmente fluir para todos. Ignorem, eu só achei que tinha alguém no portão. Então, por que está acontecendo isso? É exatamente pela questão da transição planetária. Então, o planeta Terra ele já está em outra vibração, está cada vez mais próximo da quinta dimensão. E nós estamos no caminho, né? Cada ser humano está no seu próprio caminho. Só que o que também está acontecendo em conjunto com a transição planetária? Está acontecendo a questão do conselho kármico. Então, no início do ano, quem é mais mediúnico, né, tem a mediunidade desenvolvida, quem é mais ligado a essa questão de energias, conseguiu perceber que estava uma energia bem estranha, do final do ano para o início do ano. Então, até janeiro, ali, mais ou menos, estava uma energia bem densa, né? Quem é médium desenvolvido de questão de telepatia e tudo mais, conseguiu pegar algumas coisas com as egrégoras de esse ano seria bem intenso, em questão de desencarnes coletivos. Já está tendo muitos desencarnes coletivos bem fortes, só que era pra gente ter muito mais. Então, eu não lembro ali se o Covid foi o primeiro ou o segundo ceifador, vamos considerar que ele foi o primeiro, né? Que ele veio exatamente para fazer essa transição. Então, quem não estava mais acompanhando a energia do planeta Terra estava sendo convidado a se retirar. Mas também tinha a questão do corpo, que não estava mais se adaptando às energias. Então, não é a questão, aquela pessoa foi ruim, então ela foi retirada porque não estava acompanhando a energia do planeta Terra. Não. Pode ser, mas às vezes também é a questão do corpo. Então, é um corpo que é de terceira dimensão, ele é muito mais denso. Da quinta dimensão, ele é muito mais leve. Então, a questão de alimentação, muita gente tem percebido também que tá comendo menos, tá dormindo menos, tá muito mais desligado do material. Então, a própria alimentação, você se alimentar, é uma questão mais material, uma questão mais física, muito mais densa. E alguns corpos já estão tipo, não quero mais. Diminui, começa a fazer umas coisas mais leves. Tanto que a questão de alimentação natural tem puxado mais forte. Muita gente tem começado a se alimentar mais de coisas mais... A comida viva, né? Que a gente chama. As frutas, as verduras. Praticar mais exercícios, todas essas coisas, toda essa conexão com o corpo. Porque o corpo realmente não está aceitando mais tanta alimentação como a gente aceitava antes. E era super fácil. Eu tenho essa facilidade já tô sentindo muito essa vibração, meu corpo pedindo por coisas mais leves. Eu não estou conseguindo comer coisas muito... Gente, eu era uma pessoa esfomeada. Eu comia a cada meia hora, assim, tipo, alguma coisinha. Ultimamente, eu como fruta, eu como verdura, eu como sopa.
Ah, deu um dia ali na semana que eu tô com muita fome. Realmente, eu tenho alguma coisa acontecendo de energia com o meu corpo. Ou eu vou fazer algum exercício, alguma coisa assim, alguma atividade física. Beleza, aí sim, aí eu entro numa coisa mais pesada, converso com o meu corpo. Olha, a gente vai pro hipismo, por exemplo. Aí a gente conversa e pronto, resolvido. Só que não é a minha realidade mais de comer coisas mais fortes todos os dias. Então, até o pessoal da família acha esquisito, né? Mas é essas atualizações que estamos recebendo. E quem está mais conectado com a questão de espiritualidade, a questão das energias, que consegue puxar mesmo, que é aquela pessoa sensitiva ou que tem a mediunidade desenvolvida, está sentindo muito mais. Então, não achem esquisito e não julguem o coleguinha estar comendo menos. É simplesmente questão energética mesmo, que está muito forte. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar que o ano realmente não começa lá quando a gente faz a passagem do dia 31 para o dia 1º. Ele começa normalmente em março. A energia do ano começa em março. Tanto que, se vocês forem perceber, o Covid realmente começou forte, tipo, pra valer, em março de 2020, né? Acho que foi em 2020 que começou. Então, essa questão do ano agora, todas essas energias, esses movimentos, esse caos, todas essas coisas acontecendo, coisas estragando, trabalho não funcionando mais, pessoal sumindo, questão financeira envolvida, né? O próprio sistema financeiro nosso antigo tá quebrando. O sistema financeiro antigo não funciona. O sistema financeiro que a gente tinha, que a gente era acostumado, era para as grandes potências, que na verdade nem são tão grandes assim, né? Mas aí é outra história. É para outro momento. Então, qual que é o sistema financeiro da quinta dimensão? É a questão de ter uma igualdade, é a questão dos dharmas, é a questão do karma também, para o sistema financeiro. Por exemplo, essas grandes potências, que se acham as grandes potências porque na verdade elas se envolveram com certas coisas, eles não vão ter mais esse dinheiro. Até porque tem algumas burocracias que não fazem sentido. Então, isso tudo vai mudar também. E nós também estamos sentindo o sistema financeiro, né? Então, essa questão de ter mais consciência financeira, porque nós não aprendemos a ter a consciência financeira. Uma coisa que deveria ser ensinada no ensino médio, pelo menos, né? Em algum momento da escola, a gente não aprendeu. E tudo isso vai começar a mudar. A própria escola, os próprios ensinos para as crianças vão começar a ser mudados também ao longo do tempo. Já é uma coisa que já está começando em alguns lugares e logo, logo vai começar mais. Porque coisas para a vida não são ensinadas, coisas desnecessárias são ensinadas, né? Eu nunca usei Bhaskara na vida, por exemplo. Então, são essas coisas que estão sendo mudadas. Ah, então tá, mas o que é essa quebra dos sistemas? O que é esse caos todo? O que é esse surto coletivo em várias áreas da vida? É exatamente essa questão. Aquilo lá não funciona mais pra você. E isso está sendo excluído da tua vida. Simplesmente porque você está em outra frequência, você está em outra vibração. E todos estão passando por movimentos. Se você ainda não está passando, se prepara porque você vai passar. Todo mundo. Até porque teve a questão do conselho kármico. Então, voltando lá que eu tava falando lá, que todo mundo que é mais sensível tava sentindo as energias, alguns até receberam as mensagens que ia vir o segundo ceifador, né, esse ano. Ia começar em março, o desencarne coletivo muito maior, então muito maior, inclusive, que o Covid. Só que o Conselho Kármico chamou todo mundo, toda a população do planeta Terra, e inclusive os desencarnados, para conversar sobre isso. Ó, vai vir o segundo ceifador. A gente não quer liberar o segundo ceifador agora, o que dá pra gente fazer? E praticamente todas as almas que foram, elas concordaram em olhar mais para o interno. Então, começou o ano de 2023, ali a energia do ano de 2023, época de março. E foi exatamente na época de março que começou algumas coisas a acontecerem. A questão de olhar para dentro, a questão do financeiro pegando, a questão de algumas doenças pegando, alguns surtos, né, que não existiam antes para algumas pessoas. Então, tipo, quebra do meu financeiro eu nunca tive, fui ter agora. Sim, porque aquele sistema financeiro não está funcionando mais para você. Ah, é aquela doença que é super estável e agora começou a instabilizar. É porque você tem que curar. Você está tendo a chance de curar, é para você olhar para ela. Ah, é porque, um exemplo, um emprego. O emprego deu um monte de cagada, ou tá sumindo o pessoal também, para quem é autônomo. Tá, olha pro seu interno. O seu interno cria o seu externo. E no Conselho Kármico nós concordamos
Inclusive, foi fechado que teríamos 9 meses, exatamente uma gestação, pra gente olhar pra dentro e evoluir o nosso grau de consciência. Pra vir o terceiro ceifador. Segundo ceifador, desculpa. O segundo, terceiro, eu não sei qual que é. Mas, né, veio o ceifador lá do Covid, vai vir mais um ceifador. E o que a gente concordou? Olhar mais pra dentro, questão de desapego emocional, desapego material. Também a questão de sair do egoísmo. Eu tenho a razão de tudo. Então, inclusive, essas coisas são canalizações minhas. Mas também são alguns pontos de vista, coisas que eu estou observando. Então, estar mais presente, estar mais consciente. Tá, o que está acontecendo aqui? Por que está acontecendo isso aqui agora? Né? Será que não é aquilo que a pessoa falou? É sair sempre do eu e trabalhar mais no coletivo. Porque a quinta dimensão é mais coletiva, querendo ou não. É a questão do saber viver em sociedade, que muita gente hoje ainda não sabe. E isso tá começando a pegar também. Porque esse sistema antigo de só eu, não funciona. E ou você muda isso, ou você vai ser convidado a se retirar. E tá vibrando muito essa questão hoje em dia, atualmente, agora em início de abril. Então, se agora já tá pegando pesado, imagina o que tem pra frente, né? Porque o pessoal não tá querendo abrir os olhos. Todo mundo sabe que foi convocado pro conselho kármico. Teve gente que recusou, teve gente que recusou, mas sabe que foi convocado. Ai, mas eu não sabia disso. O teu inconsciente sabe, o teu espírito sabe, porque todos foram convocados. E não foi um convite, foi convocação, né? Respeitando o livre-arbítrio de cada um, de você pode ou não, né? Então, nós temos 9 meses, agora eu acho que são 7 meses, 8, 7 meses, para nós trabalharmos essas questões internas. Então, quanto mais a gente trabalha o nosso interno, melhor o nosso externo vai ser. E se você tá tendo muitas questões agora, porque o meu sistema financeiro tá quebrado, porque eu nunca tive falta de cliente, começa a trabalhar o interno. Tudo que está no seu externo é reflexo do seu interno. Então, que chance você está tendo de se curar? Porque não vejam todo esse processo como algo ruim, mas também como um processo de cura. Um processo de cura para o teu espírito, para a tua alma. Não é só para o teu corpo físico. Vai reverberar no corpo físico e na sua vida no externo. Mas são chances que estamos tendo para olhar para dentro. Parem de olhar para fora. O que está fora é distração. Olhem para dentro. As respostas estão dentro. Eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Eu só fiz esse vídeo porque meus guias estavam aqui no meu ouvido falando que era pra eu canalizar isso, né? Passar essas mensagens que eu já sabia, porque eu fui me atualizar ali em um vídeo e eles falaram, Laura, você sabe, só passa pra frente. Então, eu espero que passe um pouquinho de paz e calma pra vocês, um pouco de entendimento do porquê que tá acontecendo tanta coisa ao mesmo tempo, mas exatamente essa questão o antigo não funciona. Então, se você tá tendo, por exemplo, eu trabalhava com tal coisa ali, tal empresa, essa empresa quebrou, ou essa empresa não me pagou como deveria ter me pago, né? Mesmo você tendo feito tudo certinho. É porque aquilo não funciona mais pra você. Aquele sistema de funcionar não funciona mais pra você. Tem coisa melhor pra você disponível já. Basta você receber o que está acontecendo e se abrir a receber o novo, porque novas oportunidades estão disponíveis para você. E sempre, pelo menos é o meu ponto de vista, se uma porta se fechou, mas 10 se abrem, né? E às vezes são muito melhores. Aí você tem que considerar qual que é o ponto de vista do melhor. Questão de financeiro, questão de qualidade de vida, né? Então, se abrir, né? Quais que são os aprendizados com tudo isso que está acontecendo? O que eu preciso olhar em mim que vai permitir eu mudar o que tá no meu externo. É isso, gente. Muito obrigada por assistir. A gente pode fazer uma live sobre isso pra gente discutir, conversar, tirar dúvidas, tá? Só me avisem daí se vocês quiserem. Beijo!